Tem manual a ponteira de vocês? Porque eu não estou enxergando nada de onde vai, aonde vem. É aqui? Boa noite para todos. Bom, eu não sou de Volta Redonda, eu resido em Volta Redonda, mas sou paulista. Paulistana mesmo. Paulistana lá do bairro do Sumaré. Então, é um prazer estar aqui com os meus amigos conterrâneos paulistas. Eu já estive aqui em agosto. Eu não sei se tem alguém aqui, além do César, do Léo e do Luiz, que eu conheço, que estava aqui no dia que eu vim. Você estava aqui? Oi, prazer. Eu lembro de você. Você estava sentado lá de cá, não estava? Acho que sim. Mexi com você. Bom, hoje eu trouxe para vocês um tema que me é muito caro. Leon Denis é considerado o apóstolo do Espiritismo. Coube a ele a divulgação de todo o Espiritismo. Kardec fez a codificação, mas teve muito pouco tempo hábil para levar a codificação. Então, coube a Leon Denis levar a codificação. Inclusive, coisa que muito poucas pessoas sabem, Leon Denis era o representante do Brasil nas conferências da Sociedade Espíritas para Estudos Parisienses, né? Sociedade Parisiense para Estudos Espíritas. Muito bem. Esse livro, Espiritismo na Arte, ele é um livro que me é muito caro. Ele já tem até uma edição a mais. Aqui vocês estão vendo 3 das edições. Eu até perguntei ao Leonardo se tinha chegado. Não, né, Léo? Que triste. Mas esse é um livro pequeno, fino e maravilhoso. Eu não sei aqui na plateia quantas pessoas gostam de arte, em toda a sua extensão. Levanta a mão quem gosta de arte. Nossa, então vocês vão adorar a palestra. Porque ela só fala de arte. E de Leon Denis, é claro. Então, vamos lá. Para começar, eu gostaria de saber se vocês sabem o que é isso. Vocês sabem o que é duende em espanhol? Não? Vocês vão levar um susto. Não é esse serzinho que lá perto de Volta Redonda tem Visconde de Mauá, Penedo. O povo vai lá ver duende, sabe? Eu não sei como eles veem. Não é esse ser. Duende em espanhol é isso aqui. É o poder que uma obra de arte tem de tocar as pessoas profundamente. Ninguém aqui sabia, né? Duende, é assim que se pronuncia. Aquelas palavras que não têm tradução em nenhuma outra língua, tipo a nossa saudade, é duende. O misterioso poder que uma obra de arte tem de tocar as pessoas profundamente. Por que eu coloquei isso? Porque no pensamento de Denis, de Leon Denis, a arte existe para isso. Para fazer uma catarse, para transformar as pessoas e para expressar o que elas sentem e o que elas são. Leon Denis associa beleza ao divino. Diz ele logo na abertura do livro. Aqui tem ponteira, César? Ponteira vermelha? Tem? Tem, Luiz? É o de cima, né? Ou não? Legal. Deixa eu ver. Tem não. Acho que não funciona. Bom, não consegui. A beleza é um dos atributos divinos. Deus colocou nos seres e nas coisas este misterioso encanto que nos atrai, nos seduz, nos cativa e enche a alma de admiração, às vezes de entusiasmo. Lembrando que a palavra entusiasmo significa em Theo, em Deus, né? A arte é a busca, o estudo, a manifestação dessa beleza eterna, da qual aqui na Terra não percebemos senão um reflexo. Ao menos podemos conhecê-la através do espetáculo que o universo oferece aos nossos sentidos e também através das obras que ela inspira aos homens de talento. Continuando, Leon Denis fala o seguinte: o objetivo essencial da arte, e é aquilo que eu falei anteriormente para vocês, é a busca e a realização da beleza,
e a beleza associada ao divino. É ao mesmo tempo a busca de Deus, uma vez que Deus é a fonte primeira e a realização perfeita da beleza física e moral. Quanto mais a inteligência se purifica, se aperfeiçoa e se eleva, mais se impregna da ideia do belo. Lindo isso, né? Vamos continuar. Para Denis, então, a arte é um elo entre Deus e o homem. Muito se fala sobre essa obra de Michelangelo na Capela Sistina, exatamente porque não sabemos, há teorias, mas não sabemos se propositadamente ele desenhou o cérebro e a exata localização, isso parece demais com a calota cerebral, num corte mediano, né? E Deus estaria, então, ali na região onde se encontram as glândulas mestras, hipófise, epífise, etc. Mas isso é assunto para outro, vocês vão ter que me trazer de novo para a gente falar sobre esse aspecto. Eu só vou provocando, aí vocês já me trouxeram 2 vezes, aí quem sabe vem uma terceira. Continuando, então, com Denis. Qual o papel, então, da arte para Denis? O papel essencial da arte é expressar a vida com todo o seu poder, sua graça e sua beleza. Ora, vida é movimento. E aí, precisamente, reside a principal dificuldade da arte humana, que não pode reproduzir o movimento senão através da música. As outras artes podem dar apenas a ilusão desse movimento. Aí tem gente que me questiona, mas Ana, Leon Denis escreveu esse livro no início do século XX. Já existiu cinema. Cinema tem movimento. E aí? O que a gente vê no cinema não é real. É ilusório. O que você está vendo no cinema não é real. A música é real e a música tem um efeito. Eu vou dar uma pincelada nisso hoje. Quem quiser saber mais vai ter que ir a Santa Bárbara amanhã, que lá eu vou fazer um seminário de 3 horas sobre a ação da música nos corpos. Ou então pegar o carro e ir mais longe, em Matão, que eu vou estar lá no Caibachutel, no sábado também, falando sobre a ação da música nos corpos. Então ele tem um especial apreço pela música, pelo efeito da música nos corpos e por ela se tratar de movimento, porque som é movimento de partícula no meio elástico. Na Terra, a arte é ainda pouca coisa. Vocês se contentam com isso. A arte existe em todos os domínios. No do pensamento, na escultura, na música, e é nessa última que ela melhor se manifesta e torna-se acessível a mais cérebros. A ação da música é nos 37 trilhões de cérebros. Bom, nessas alturas do campeonato, e acho que o César um pouquinho, já não temos mais só 37 trilhões de células. A gente está um pouco gordinho, a gente deve ter mais. Aí uns 60 trilhões, quem sabe. Mas a música age em todos. Porém, ela tem um efeito diferenciado no cérebro. Como Leon Denis sabia disso? Que no cérebro a ação é diferenciada. Saiu esta semana um artigo científico sobre isso. Esta semana. Continuando. Uma observação. Vamos ver a atualidade do pensamento de Denis. A arte bem compreendida é poderoso meio de elevação e de renovação. Porém, com bastante frequência nos dias atuais, ela é aviltada, desviada de seu objetivo, subjugada a mesquinhas teorias de escola e é, sobretudo, considerado um meio de se chegar à fortuna, dinheiro. Eu tenho 3 profissões distintas. Uma delas é artista plástica. Eu sou artista plástica. É a primeira coisa que as pessoas me perguntam, isso dá dinheiro? Eu escuto isso o tempo todo. Dá dinheiro? Quanto custa um quadro? Como se o objetivo da arte fosse apenas o sucesso, o dinheiro, o sucesso monetário. O que aconteceu? O que se perdeu no meio do caminho? Van Gogh morreu miserável, pobre,
Vendeu um quadro para o irmão dele, porque ele ficou com piedade dele. Um apenas. Continuando. É sobretudo considerado um meio de se chegar à fortuna e às honras terrestres. É empregada para lisonjear as más paixões, para superexcitar os sentidos e faz-se dela um meio de rebaixamento. E não preciso nem entrar em detalhes, gente. Basta vocês ligarem na TV Globo e assistir uma novela das 9 horas. É arte? Há momentos ali que podem ser considerados artísticos, mas é aviltante em determinados momentos. Eu considero. Eu realmente não assisto. Eu prefiro a TV paga, ou eu prefiro até a Netflix do que assistir uma coisa assim. Não me traz nada. Curioso é que as novelas, o cinema principalmente, eles se basearam na teoria da catarse. A catarse de Aristóteles, do teatro grego. E realmente o cinema causa uma catarse em muita gente. E é muito positiva essa catarse. Porque é por meio dela que, por exemplo, uma pessoa que está passando por um momento difícil na sua vida pode assistir um filme e aquele filme sensibilizá-la, mexer com ela. Isso é a catarse. E ser um ponto de transformação. Isso é importante. Nesse sentido, até que as novelas devem ter lá. Não vou criticar, não me cabe julgar, não estou aqui para julgar, né? Continuando, todas as palavras que estão ali, que vocês estão lendo, são de Denis, tá, gente? Não são minhas, não. As obras realmente belas e fortes tornaram-se raras entre os modernos. Ele escreveu isso no início do século XX. Se ele vivesse hoje em dia, ele estava desesperado. Quer nas letras, quer até mesmo no teatro. Este poderia ser um poderoso meio de educação, exatamente através da catarse que eu acabei de falar. Pela elevação dos pensamentos, dos sentimentos, pelos nobres exemplos colocados sob os olhos do público. No entanto, em vez de cumprir sua grandiosa e benéfica missão, o teatro tornou-se bastante frequentemente um meio de adular as paixões doentias, excitar os sentidos. Em todos os casos, ele se torna obra de céticos gozadores, ignorantes ou indiferentes ao verdadeiro objetivo da vida. É a escória brilhante e doentia, o fruto mórbido de uma civilização pervertida pelo atrativo do prazer e das riquezas. Ou seja, é um meio esperto, inteligente, que o mal pode usar para se infiltrar nas mentes mais frágeis, né? Com certeza. Por isso que Paulo de Tarso fala, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Cabe a nós termos um crivo. Eu, particularmente, detesto filme muito violento. Não gosto. Mas tem pessoas que gostam. A mim, não me acrescenta muita violência. Continua, então, Leon Denis. Vai acabar já esses pequenininhos. Vocês estão com paciência comigo ainda? Vocês estão muito cansados? Vou tomar uma aguinha, tá, gente? Eu percorri muitos quilômetros para chegar aqui hoje. Saí de casa às 7 horas da manhã. Parece que nossa época tem um gosto particular pelos tóxicos. Ele fala isso há 100 anos atrás. Parece que ele está falando hoje. Não parece? No campo material, este gosto traduz-se pelo imoderado uso do álcool, do tabaco e mesmo do ópio, do éter. Gente, não, esse menino viveu agora. É brincadeira, não foi 100 anos, não. Ele escreveu isso outro dia, jogando no Facebook. Né? É igual. E de outras drogas maléficas. De tudo que provoca desordens físicas, arruína a saúde, enfraquece a raça humana. No campo espiritual, esse gosto manifesta-se por uma espécie de predileção por uma literatura e espetáculos corrompidos. Aí o mal é ainda mais grave, pois é a consciência, o senso moral e a dignidade do homem que são atingidos.
E as pessoas banalizam. Eu nem vou criticar muito, por exemplo, vocês conhecem o cineasta Tarantino, não conhecem? Aí meus filhos ficam assim, quantos morreram nesse filme? Ah, eu soube que foram 250. É uma banalização da morte. Aliás, no novo filme dele eu fiquei chocada, porque morreram pouquíssimos. Não vou dar spoiler não, mas acho que não morre nem 5. Olha, nem é um Tarantino. Mas olha que banalização, a gente conta, né? Que isso, meu Deus, é isso que ele se refere. A consciência humana é onde Kardec nos transmite através do Espírito da Verdade. Quando ele pergunta para o Espírito da Verdade, aonde está escrita a lei de Deus, o livro dos Espíritos? Aonde está escrito? Na consciência. Permitir que algo corrompa a consciência é uma coisa muito séria. E daí resulta um excesso dos apetites sensuais, uma orientação defeituosa da vida e das faculdades. Vamos continuar, para não atrasar vocês, vamos falar da inspiração. Aliás, no carro eu até toquei nesse assunto, eu vou falar da inspiração. Eu gosto de falar dela porque há uma confusão no meio espírita entre o que é inspiração e o que é intuição. Vejam só, segundo Ney Lobo, em Filosofia Espírita da Educação e suas consequências pedagógicas, a intuição é instrumento de prospecção de fundo anímico. Para aqueles que não sabem o que significa, a intuição é tua, é pessoal, é o teu arquivo, é o que você tem. Eu vejo muitas vezes oradores, escritores falarem assim, não, porque eu recebi uma intuição. De quem? Só se foi tua, porque a intuição é pessoal. Você não recebeu a intuição de ninguém. A intuição está dentro de você. Vocês já não ouviram essa confusão? Confessa, vai. Não é? Muito comum. Por isso que o Espiritismo é estudo. É por isso que a gente está aqui hoje, estudando. Para aprender e não cometer esse erro. Do educando, das camadas sedimentares de perfeições, vamos pular. Intuição é o conjunto de conhecimentos próprios, adquiridos ao largo das múltiplas experiências do ser. Se eu não souber fazer patchwork, eu vou aprender nessa vida. Na vida seguinte, se eu fizer um patchwork lindo, eu recebi uma intuição. Tu aprendeu na vida passada. Está no seu arquivo. É sua. Não é de ninguém. Não pode vir de um espírito, só do seu. A inspiração, diz Emmanuel no livro Seara dos Médiuns, a inspiração é a equipe dos pensamentos alheios. Aí sim. Então os espíritos não escutei, nos inspiram, não intuem. Não intuem, nos inspiram. É o recebimento espontâneo de ideias, pensamentos, concepções provindos dos espíritos. Também está no Dicionário Enciclopédico de Espiritismo, de João Teixeira de Paula. Então vejam só. Uma vez que a inspiração veio no âmbito pessoal, o que acontece? Ela se torna uma aquisição, um bom espírito veio agora e me inspirou. Ela se torna uma aquisição minha. Na próxima vida, eu posso manifestar como um dom inato. Porque aí ela é o quê? Intuição. Ela é minha. Mas ela pode ser inspirada num primeiro momento. Mas ela se torna minha. É uma aquisição minha. Vai para o meu arquivo pessoal. Já quando ela é ampla, é a impregnação de ideal e fluidos emanados do foco divino. Quando psicografamos, temos inspirações. Quando fazemos uma palestra, inspirações. Quando um escritor escreve um livro, não digo um livro psicografado, um livro comum. Ele recebe múltiplas inspirações. Um pianista, um pintor, inspirações. Continuando. Por que há
tantos artistas desequilibrados. Vocês já notaram a quantidade de artistas desequilibrados que tem? Já notaram? Muitos, muitos. Ao longo da história da humanidade, eles eram um grande problema. E o espírito esteta, nesse livro, nos responde essa dúvida. Olha que interessante que ele fala. Isso é muito interessante. Cadê o César? Está aí? Ó, está escondidinho. Se tiver gostado dessa parte, César. Pode ocorrer que o corpo humano seja um pouco perturbado por essas forças da inspiração. Quando os átomos físicos, átomos, gente, não estamos nem falando mais de células, não são 37 trilhões de átomos, não, isso são células. Se eu fizer um pingo de caneta Bic num papel, naquele pingo haverão 6 sextilhões de átomos. Então, percam a conta de quantos átomos nós temos em nosso corpo. E ele diz átomos, ele não fala células. Olha, quando os átomos físicos não podem resistir a esse influxo, produz-se uma desordem no organismo, em nível atômico. Assim se explica o fato de, em alguns homens de talento, faltar o equilíbrio. E ele dá 2 exemplos muito conhecidos no livro, que são esses aqui. Gente, Mozart e Beethoven. Tem Chopin também. Tem muitos. Mozart, um gênio, mas vivia na esbórnia, bebia todas, morreu cedo pra caramba, vivia uma vida desregrada, dissoluta, totalmente, mas era um gênio. Beethoven era uma pessoa que caminhou para a surdez e, com isso, um gênio irracível. Horrível gênio. Chopin também morreu de tuberculose por viver nas noitadas, era profundamente depressivo. E quantos vocês veem hoje em dia, quantos homens fantásticos, quantos artistas geniais são totalmente fora da caixinha, né? Totalmente. Então, vamos ver o que falam esses 2 espíritos nas suas biografias oficiais sobre a inspiração. Vamos lá. Mozart fala assim: vocês dizem que gostariam de saber qual a maneira de compor e que método sigo. Claro, todo mundo gostaria. Ele era um gênio. Não posso, na verdade, lhes dizer mais do que o que eu direi a seguir, porque eu mesmo não entendo nada. Ele não conseguia explicar. Ele só dizia o seguinte: quando eu estou bem disposto, eu traduzo bem disposto por sóbrio. Quando eu estou sóbrio, né? Quando eu estou bem disposto e completamente só, durante meus passeios, minhas caminhadas, né? Os pensamentos musicais vêm a mim em abundância. Aí a inspiração explicada. Não sei de onde vêm esses pensamentos, nem como me chegam. A minha vontade não me governa. Lindo isso, né? Agora vamos ver Beethoven, o que falava. Sinto-me forçado a deixar transbordarem de todos os lados as ondas de harmonias provindas do foco de inspiração. Gente, ele usa a palavra correta. Foco de inspiração. Tento segui-las e as tomo apaixonadamente. Novamente elas me escapam e desaparecem por entre a multidão de distrações que me rodeiam. Mas em pouco tempo novamente me apodero da inspiração com ardor. Encantado, multiplico todas as suas modulações. Você já tinha ouvido isso? É lindo, né? Ver um gênio explicar como que recebia essa inspiração do alto. Ele finaliza falando: devo viver só comigo mesmo. Sei bem que Deus e os anjos estão mais perto de mim, de minha arte, do que dos outros. Comunico com eles sem medo. A música
é uma das entradas espirituais às esferas superiores da inteligência. Curiosamente, Kardec, no livro Obras Póstumas, quando ele fala da música, da arte, ele fala a mesma coisa. A frase é parecidíssima. Vamos dar continuidade. Agora eu vou falar um pouquinho de ciência, para provocar vocês, porque esse pedacinho aqui é tirado do meu seminário de música. Eu sei que nem todos estão habituados ao palavrear científico, mas vocês precisam entender a importância da música. Léo, você me faz sinal, tá? Quanto tempo eu tenho, Léo? Oi? Fala. Não, eu não sei Libra. Eu só sei assim, ó. Fala. 15 minutos? 20 minutos? Ih! Vai dar tempo? Tá bom. Vamos entender as ondas de escala. Vamos lá. O Dr. Joel Steinheimer é um físico e matemático francês. Ele descobriu uma coisa fantástica. E essa coisa fantástica que ele descobriu é isso aqui. Isso aqui é uma célula. As células... Gente, eu não consigo fazer essa ponteira funcionar. Vocês podem me dizer aonde que ela funciona? Que eu preciso muito apontar agora. Vem, Luiz, vem em mim. Mostra. Vê aonde que ela funciona. A ponteira. Ah, que lindo. Obrigada, Luiz. Meu partner. É o do meio, né, Luiz? Tá. Isso aqui é uma coisa chamada retículo endoplasmático. No retículo endoplasmático tem essas bolinhas que parecem pereba aqui, que não é pereba, que são os ribossomos. Nessas estruturas são feitas as proteínas, sintetizadas as proteínas. Bom, isso é bem grosso modo, tá, gente? Quem for no seminário Santa Bárbara amanhã vai entender melhor. Então, olha só. Existe uma substância que aqui está igual uma tomadinha de 3 pinos, chamada RNA transportador. É uma substância que vai sair do núcleo da célula para levar essa bolotinha cor-de-rosa aqui, que é um aminoácido. Ora, deixa eu tirar aqui um pouquinho, peraí. Uma proteína é igual isso aqui. Um monte de bolinhas juntas, sendo que essas bolinhas são aminoácidos. São eles unidos que formam uma proteína. E proteína é a base da existência, né, dos seres vivos. Muito bem. Nessa hora em que o RNA traz essa bolinha, que é o aminoácido, o Dr. Joel Steinheimer descobriu que ele se comporta como onda, por causa do peso molecular. Apesar desta onda, som é movimento de partículas, é uma onda mecânica. Apesar dessa onda estar 76 oitavas acima do que nós podemos ouvir, pela ressonância de escalas, por exemplo, dó, 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 é a mesma nota. Só que está em oitavas diferentes. Pela ressonância de escala, o safadinho fez isso aqui, ó. Ele foi contratado para fazer experiência com tomates. Então ele pega aquela onda que ele chamou de onda de escala e imita exatamente a formação da proteína, da extensina, que é a proteína que dá crescimento para o tomate, da talmatina, que dá sabor, da LAT52, que dá floração, e da TAS14, que é antissequidão. E ele fez uma horta à parte, uma horta controle, né, uma horta testemunho, sem aquelas músicas, e ele teve um resultado surpreendente. E foi contratado, inclusive, para a panificação e para o plantio de maçãs no Japão. Eu não sei se vocês sabem que os japoneses eles não compram uma maçã se ela tiver com um lado verde. Vocês já notaram que a maçã não é vermelha por inteiro?
ela tem sempre um lado que é mais esverdeado. Esse é o lado que não pega sol, por causa das folhas. Então, eles tinham de contratar pessoas para desbastarem a macieira para ela pegar sol, senão não vendia maçã, porque as pessoas implicavam e não compravam. E quando o Dr. Stenheimer aplica esse teste musical, as maçãs, apenas com aquela maçã, provavelmente citocromo C, dando metabolismo e cor, etc., que fica totalmente vermelha. Então, foi um sucesso. Só que, olha só, o que ele faz? Ele fala, bom, isso aqui é o que eu acabei de falar, né? Ele descobre, essa é a parte técnica, eu não vou mostrar para vocês, isso aqui. Ele pega todos os aminoácidos e descobre, pelo peso molecular, a qual nota musical. Então, ele patenteia isso aqui. Ele cria uma patente sobre essas escalas. E aí que vem o susto. Por que o susto? Por causa disso aqui. A maioria das músicas de Mozart fazem com que as vacas produzam mais proteína prolactina. Ou seja, a vaca que escuta Mozart dá mais leite. Porque a música provoca a formação da proteína prolactina. Da onde que Mozart tirou isso? Como ele sabia? Se não por inspiração. Entenderam por que isso está no seminário agora? Por que essa mulher veio lá de Volta Redonda para tacar ciência na cabeça da gente aqui? Quarta-feira, está calor. Por isso. Olha outra coisa interessante. Quem conhece essa música? Vou deixar tocar um pouquinho para ver. Quero ver se... Quem nasce em Limeira é o quê, gente? Limeirense? Quero ver se os limeirenses são cultos em música clássica. Que música é essa? Gente, ninguém... Nem pedindo ajuda aos universitários? Nada? Gente, essa é a Pastoral de Beethoven, a Sexta Sinfonia. Esse é um dos movimentos. Vocês sabiam que essa melodia que vocês estão ouvindo é exatamente a mesma melodia, entre aspas, ó, que corresponde à desidrogenação alcoólica do fermento, fazendo com que o pão dobre de tamanho, você usando menos fermento. Gente, como eu vou fazer esse seminário em 3 locais, Santa Bárbara, Matão e São Paulo, falei para o meu filho assim, eu já fiz o teste em casa, mas eu vou fazer de novo para fotografar. Claro que eu não trouxe aqui porque o nosso tempo é curto. Mas eu fiz essa semana. Fiz pão, botei minha alma italiana para fora. Vamos fazer pão. A receita pedia 50 gramas, eu usei 10. E fotografei para mostrar no seminário o resultado. A mesma, vocês sabem, existe um levedo, né, chamado levedura, é um fungo chamado Saccharomyces cerevisiae. É a Saccharomyces cerevisiae que causa a fermentação. As bolinhas que fazem subir e fermentar o pão são gás carbônico, né? Que é o resultado da fermentação. Pois não é que essa música faz o que o fermento faz? Incrível, né? Com isso o Japão fez o quê? Diminuiu a quantidade de fermento e as pessoas que trabalham em panificação devem estar cheias de ouvir essa música, no mínimo, né? Já pensou se eu ouvir isso o dia inteiro? Cansa, cara. Nossa! Olha que curioso. Essa é a Polonese Militar de Chopin. Quem toca piano já tocou, eu tocava, né? Olha que curioso. Essa música foi usada quando a Polônia foi invadida pelos nazistas no início da Segunda Guerra Mundial, 1935.
para que os poloneses resistissem. O que Chopin não sabia, eu fico até arrepiada, é que essa música é idêntica à miosina, que provoca força muscular. Miosina, vai malhar, escuta polonese. Nada de ouvir techno. Leva a polonese. Vai muito menos esforço para aumentar a potência muscular. Falei agora há pouco para o César. Nós somos crianças, nós ouvimos música do jeito que criança come hambúrguer e batata frita. Você tem que saber usar a música. Agora, o efeito Mozart. O efeito Mozart é estudado até hoje em grandes universidades, fora e aqui também. O que é o efeito Mozart? Ouçam. Essa é a suíte para 2 pianos em Ré maior de Mozart. Os neurologistas americanos Gordon Shaw e Francis Hocher descobriram que a sonata para 2 pianos, só o andante, só o segundo movimento, ela aumenta e potencializa muito o raciocínio matemático. Colocar isso antes de uma prova de matemática, quem aqui está estudando? Você? Antes de qualquer prova matemática, potencializa muito mais seu raciocínio. É comprovado. E mais, tem ação em epiléticos. Minha filha mais velha é epilética. E eu testei na minha própria filha numa época que não existia Spotify, YouTube. Eu tive de importar um CD dos Estados Unidos, não tinha um sequer no Brasil, para eu testar. Há muitos anos eu dei aulas de biofísica na Universidade de Vassouras, lá no estado do Rio. Eu trabalhava com biofísica do som. Eu descobri o efeito Mozart, eu fiquei doida para testar na minha própria filha. Isso daqui é um eletroencefalograma de uma pessoa antes da audição do andante, durante a audição, olha aqui, olha o eletro de um epilético, paciente de 47 anos, e depois o efeito perdura por até 2 horas. Então, o que eu faço com meus alunos? Eu dou aula de biologia para o ensino médio em Volta Redonda. Meus alunos todos baixam no Spotify esse andante para ouvir antes do Enem. Porque matemática no mesmo dia de biologia. Todo mundo ouvindo isso antes de fazer a prova. E eles têm ótimos resultados. Viu? É o uso da música a serviço da ciência. Legal, né? Vocês sabiam que vocês iam sair daqui com um pouquinho de lição de ciência? Não sabiam. Mas esse caso é fantástico. Van Gogh, por um tempo, foi internado, ficou 1 ano num sanatório, tido como louco, né? Um gênio, mas vendeu nada durante a vida toda. Ele me consola. Não, eu até vendo meus quadros, mas ele me consola. Ele é o consolo de todo artista plástico. Durante o tempo que ele esteve internado, ele pintou esta obra, Noite Estrelada, muito conhecida por todos. Ele foi muito criticado. Todos falavam assim, mas o céu não tem isso, o céu tem estrela. O céu não tem isso. O que é isso? Pois bem, esse efeito é real. É conhecido como nome de luminância. O que Van Gogh talvez tenha visto com o seu olhar muito à frente do tempo é isso aqui. Mais de 60 anos depois que ele pintou Noite Estrelada, um físico chamado Andrei Kolmogorov criou a teoria chamada fluxo turbulento. É a turbulência. Ou seja, grandes turbilhões de energia que hoje em dia nós vemos até nas nebulosas, graças ao Hubble, né? As fotos que o Hubble nos traz. Grandes turbilhões de energia transferem para turbilhões menores. E onde Van Gogh pintou? No céu. E onde acontece? No espaço. Incrível, né? Incrível.
Esses são os exemplos de inspiração. Mas voltemos a Leon Denis e ao livro. Léo, faz com os dedinhos. Quantos minutos eu tenho? Posso? Vocês estão cansados? Muito do que Leon Denis coloca no livro, que eu os aconselho a comprar, é um livro genial, está dedicado à música. Diz Leon Denis, a música, melhor do que a palavra, representa o movimento, que é uma das leis da vida. É a própria voz do mundo superior. A música é a voz dos céus profundos. É através dela que é edificada e perpetuada a arquitetura dos mundos. Lembra da Bíblia? No princípio era o verbo. O som. Todas as formas de vida universal. Podemos perceber isso através de uma simples experiência. E aí, eu que já sou apaixonada em Leon Denis, fico mais apaixonada. Lá em Volta Redonda, meu sobrenome é Denigres, né? Então, eles me chamam de Leon Denigres. De tanto que eu cito Leon Denis. Fiquei com esse apelido de Leon Denigres. Gente, esse menino, Leon Denis, cita Ernest Chladni no livro. Não é curioso, por exemplo, seguir sobre uma placa de vidro ou de metal, salpicada de areia e posta em contato com um instrumento de corda, as formas geométricas, os delicados e complicados desenhos? Ele cita a experiência de Ernest Chladni, que é essa aqui. Chladni foi um físico alemão do século XVIII. O que ele fez? Ele era físico e para descansar a cabeça ele tocava violino. Quando ele chegava em casa, ele tocava violino. Um belo dia ele pegou uma placa. Essa está no Museu de Chladni. Ainda não, Luiz, aguenta um pouquinho. Ele pegou uma placa e colocou areia de ampulheta, aquela areia bem fininha. E aí ele ligou o seu violino e começou a tocar. Ele ficou chocado, porque a partir do momento que ele mudava de tom, do som, né? De dó para ré, para mi, para fá, a areia modificava, fazendo formas geométricas. Isso comprova como que o som influi na matéria. E agora, Luiz, meu DJ, vocês vão ver a experiência de Chladni transposta aos dias atuais. Pode clicar, clica aí. Agora no OK. Agora amplia pra gente, por favor. Isso. Maximiza pra gente. Vocês estão vendo que o som, ó, tá subindo. Estão vendo? Olha o que vai acontecendo com a areia enquanto o som sobe. O som vai subir cada vez mais. Vejam que as formas, elas vão se tornando mais complexas. Quanto mais agudo o som, mais complexa a forma. Não é mágica, é ciência. Vejam, ele está pondo mais areia porque vai ficando mais complexo. Olha lá. Vejam que tudo tem uma forma. É harmônico. É incrível, né? Vocês já tinham visto isso antes? Não? Pode tirar, Luiz. Vamos continuar para não atrasar, senão vão me chutar para fora e nunca mais me convidam para vir a Limeira e eu deixo de ver meus amigos. Não pode. Aí a formação de areia na placa. Chladni anotou, porque ele ficou curiosíssimo.
E com isso, criou-se a cimática. Não é cinemática, é totalmente diferente. A cimática, que é a ação das ondas nos corpos, nos físicos. Vocês podem encontrar, a Sociedade Cimática fica na Suíça, e vocês encontram facilmente na internet todos os experimentos deles. Acerca do uso da música nas reuniões mediúnicas, olha o que Leon Denis fala. Olha que interessante. A música, nós o sabemos, representa grande papel na inspiração profética e religiosa. Eu coloquei em amarelo tamanha importância disso, prestem atenção. Ela dá o ritmo à emissão fluídica e facilita a ação dos espíritos elevados. Ela dá ritmo à emissão fluídica. Quem aqui nunca tomou um passe? Todo mundo já tomou um passe. Passe é uma emissão fluídica. Então, a música dá ritmo à emissão fluídica. É por isso que ela tem o seu lugar nas reuniões espíritas, nas sessões em que convém sejam precedidas por um hino apropriado às circunstâncias. Mas aí vem a crítica de Denis. Ainda bem que foi Denis que falou isso, não fui eu. Olha só, ocorre com frequência... Não, isso daqui é o complemento. Foi com uma péssima impressão que constatamos mais de uma vez a penúria dos recursos musicais em grupos espíritas. Não é? Gente, eu não quero criticar não, mas tem uma música espírita lá na nossa casa, a gente toca antes das palestras. E eu sempre falo para o rapaz que toca, eu falo assim, olha só, se você tocar uma determinada música, gente, a música, sem brincadeira, eu vou cantar assim de gozação, tá? Eu canto melhor do que isso. Aí fica assim, olhe para trás, veja quanta dor. Eu sairia da palestra para me matar lá fora, direto. Não dá, a pessoa vem desesperada escutar isso, pronto, tira na cabeça, não dá. Né? Não é assim. Então é por isso que Leon Denis critica. E eu com muita tristeza digo a Leon Denis, não mudou muito não, Denis. E você concorda comigo, né? Que você falou, eu concordo também. Claro, claro, nós somos espertos. Duas importantes informações dadas por Denis. No espaço, como vocês sabem, não possuímos instrumentos. São nossos perispíritos que recebem ondas transmissoras do pensamento musical. É o perispírito que age como instrumento. Também será preciso impregnar diretamente os seres que devem receber ondas dessa natureza. Não necessitamos de instrumentos para permutarmos nossos pensamentos. Nossa música é toda de impressões, agindo aonde? No órgão do coração. Empatia, lembra? Duende, emoção, toca você. E outra informação importante. A matéria, para ser posta em movimento pelas ondas fluídicas, necessita de um intermediário, que será quem? O cérebro. O cérebro de vocês, o qual, no caso, age como polo atrativo, uma placa sensível, de onde parte a irradiação que emana dos fluidos. Cérebro e coração. Curiosamente, os dois fulcros aonde se debate que podem ser a sede da alma. Vejam só. Então, olha a importância da música. É muita. Luiz, já, deixa eu só falar o que é isso. Saiu no G1, site de notícias do Globo, da rede, das organizações Globo. Escutar música clássica ativa genes associados ao cérebro. Eles mostram, nessa reportagem, um achado de um grupo da Espanha que o Luiz vai colocar rapidinho para vocês. Pode colocar o vídeo, Luiz. É bem curtinho, nós já estamos no final, tá? Pode colocar. São pessoas com Alzheimer. Vocês sabem que o Alzheimer destrói as sinapses. Então vejam isso.
Aumenta um pouquinho mais, Luiz. A pessoa esquece até quem é o filho, mas ela não esquece a música. Vejam, ela lembra a letra. Lindo, né? Pode tirar, Luiz. Muito bonito. Bom, estamos chegando ao final. Essa palavra arte, quase mágica, significa irradiações que provêm de um campo supracósmico. Essa irradiação mantém em nosso mundo a luz, a grandeza, a força, a beleza, a bondade que emanam do foco que forma o centro do campo fluídico divino. A arte é, pois, e vejam a importância disso, um meio de sentir a grandeza de Deus. E continua Denis. Em O Grande Enigma, outro livro dele que eu prezo muitíssimo, a contemplação permite enxergar o cosmos, além das formas, indo à essência do seu existir, do seu vir a ser, até alcançar sua substância primordial, a grande lei e finalmente Deus. No ato de contemplar o céu estrelado, a montanha, a floresta, o mar, os seres ou o homem, despertam sentimentos elevados, ligados ao belo e uma convicção intensa sobre a ordem cósmica ou sobre Deus. E continua Denis falando. O estudo do Espiritismo, em suas relações com a arte, encerra os mais amplos problemas do pensamento e da vida. Todas as casas deveriam pensar e discutir a arte. A arte é o elo com o divino. Ele nos mostra a ascensão do ser na escala das existências e dos mundos em direção a uma concepção sempre mais ampla. A lei soberana, o objetivo supremo do universo é o belo. Toda a ascensão da vida à perfeição eterna, todo o esplendor das leis universais resumem-se em 3 palavras: beleza, sabedoria e amor. Amai-vos e instruí-vos. O elo é o belo, a arte. Eu diria que seria como uma borboleta, onde uma asa é o amor, a outra a sabedoria, e o corpo da borboleta que liga os dois seria a arte. Uma borboleta não voa sem uma asa, nem sem o corpo vai fazer a união. Terminamos a nossa palestra e a nossa apresentação com a definição de Platão, grande filósofo. A música é uma lei moral, da alma ao universo, asas ao pensamento, saída à imaginação, encanto à tristeza, alegria e vida a todas as coisas. Ela é a essência da ordem e eleva em direção a tudo que é bom, que é justo e belo, do qual ela é a forma invisível, mas no entanto deslumbrante, apaixonada e eterna. Afinal, como diz Denis, a música é a voz dos céus profundos. Muito obrigada a todos pela atenção.